Galera, hoje nós vamos discutir três questões muito interessantes que acabam envolvendo o contexto de Brasil República. Mas essas discussões que acabam envolvendo o contexto de Brasil República são questões que foram colocadas na prova da Unicamp. E por que eu fiz questão aqui de trazer questões da prova da Unicamp? Pois a prova da Unicamp, ela sempre tem um caráter muito reflexivo e muito contestador acerca do processo político brasileiro. E são questões que nos fazem abordar diversos temas. Não aquela questão que de repente você vira e fala, é isso e tá tudo certo. A Unicamp não. Ela acaba despertando muitas discussões. Ela acaba levantando muitas indagações, principalmente reflexivas. Partiu? Bom, galera, discutir essa questão de Brasil República da Unicamp, ela é extremamente importante. E por que ela acaba sendo bem importante? Porque ela traz, na essência, a estrutura política que organizou toda a República Velha. E como se deu esta organização da estrutura política durante a República Velha? Muito simples, grandes mestres. Se deu, sobretudo, pelos, digamos, acordos políticos entre quem já estava no poder. Enganado você que acha que com a ascensão da República e o fim da monarquia, a população passou a ter mais acesso. Não. A grande população, na verdade, só também, digamos, mudou de dono. Enquanto na monarquia ela estava submetida às vontades de Dom Pedro II, Dom Pedro I, enfim, do poder imperial, na República ela acabou sendo submetida, por exemplo, aos grandes oligarcas, aos grandes agricultores, aos grandes latifundiários. E essa questão, ela vai trazer exatamente esse assunto em pauta. Vejamos, olha que interessante. A denominação de república oligárquica é frequentemente atribuída aos primeiros 40 anos da república no Brasil. Coronelismo, oligarquia e política dos governadores. Importante, grandes mestres, tomem nota nesses três pontos: coronelismo, oligarquia e política dos governadores. Esses três elementos fazem parte do vocabulário político necessário ao entendimento desse período. Olha que interessante. Então, para nós compreendermos a República Velha, a própria questão já nos auxilia nesta compreensão, quando traz conceitos muito claros sobre coronelismo, oligarquia e política dos governadores. Para tanto, vamos analisar aqui alguns apontamentos que eu trouxe ao lado. Olha que interessante. Este modelo aí, ela trata muito sobre a política do café com leite. O que foi a política do café com leite? Acordo de amigos. Acordo entre quem já estava no poder, em outras palavras, acordos entre os políticos do estado de São Paulo e os políticos do estado de Minas. Acordo entre o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro. E quando a gente fala acordo, era acordo mesmo, tanto que ocorria uma alternância de poder. Ora um paulista, ora um mineiro, ora um paulista, ora um mineiro. E toda a estrutura política, sejam as indicações, eram feitas de tal modo que eles continuassem no poder. Estas indicações políticas, elas ficaram conhecidas exatamente para manter essa estrutura do café com leite como política dos governadores. Tá fazendo sentido? Olha a sequência. Essa política dos governadores, um nome dado por Campos Salles, perfeito? Campos Salles também, dentro desta relação da política dos governadores, dentro dessa relação da política do café com leite, ele constituiu essa política. E era muito simples e ficava muito tranquilo essa política. Como que funcionava? Muito fácil, lindos. Era mais ou menos assim. Eu, governo federal, eu, União, vou dar condições para que os governadores indiquem quem eles bem têm. Só que essa indicação tem que ser uma indicação que não venha me trazer problemas, por exemplo, numa eleição. Tem que ser indicações que mantenha toda essa estrutura política que está no poder. Então eu não vou desenvolver essa política, esse acordo entre os amigos do rei, ou esse acordo entre os amigos da república, exatamente para ter uma ideia de oposição. E aí tem uma frase que é muito apontada por Campos Salles, que é: o que pensa os estados, pensa a União. Então é mais ou menos assim, porque as pessoas falavam: nossa, como assim, Campos Salles? Você deixa os estados
fazer o que bem entendem, e a República Federativa do país? Como que a gente vai organizar essa estrutura? Era muito claro que estava nítido que a estrutura era para criar uma manutenção do poder. Mesmo porque, durante este período, o voto era um voto aberto, não era um voto secreto. Hoje, quando tu vota de maneira secreta, às vezes reclama, pensa que você tem direito numa essência básica da democracia, de que é escolher quem você bem entende, de escolher bem quem você deseja para ser seu representante. Coisa que no início do século XX, fim do XIX, início do XX, não era possível. O voto era aberto. E o fato do voto ser aberto fazia com que muitas pessoas ficassem inibidas em relação a quem ia votar. Isso, inclusive, valorizava que os coronéis, que era a política do coronelismo, muito ligada já, como apontando aí na sequência, ao voto de cabresto, controlasse em quem a população ia votar. Ou seja, as eleições que ocorreram durante o início da nossa república eram eleições meramente por proforma, porque já se sabia muito bem quem ia ser o eleito, quem ia ser o derrotado, quem ia ser o candidato, enfim, quem era a oposição, quem era a situação, enfim, já se sabia tudo isso. Então, partindo dessa essência e com os três nomes que a questão já apontou, coronelismo, oligarquia e política dos governadores, a gente passa a fazer a análise das questões. Oligarquia, nada mais do que os grandes barões, a grande elite latifundiária do Brasil. No caso, os produtores de leite de Minas e os barões do café. E por falar em café, o café tinha uma estrutura política e econômica muito forte no Brasil. Só para vocês terem ideia, a proclamação da República fora organizada pelo Partido Republicano Paulista, grandes mestres. Perfeito? Para você analisar. Mas a gente fica mais em Marechal Deodoro. Marechal Deodoro teve um papel fundamental, mas a organização política, ou bastidor de toda essa essência, fora organizada pelo Partido Republicano Paulista. Partindo disso, vamos para a leitura. Relacionando os termos do enunciado, a chamada República Oligárquica pode ser explicada da seguinte maneira. República Oligárquica, se você riscar e colocar assim, República dos Latifundiários, República dos Coronéis, tá tudo certo, cara. Beleza? Então fica da seguinte maneira. A. Os governadores representavam as oligarquias estaduais e controlavam as eleições, realizadas em voto aberto. Os governadores representavam as oligarquias estaduais, sim, perfeito, eles representavam os interesses agrícolas estaduais e controlavam as eleições, sim, beleza, até aqui tá certo, mas vamos continuar na leitura. Realizadas com voto aberto, sim, o voto era aberto. Isso sustentava a República da Espada. Aí que tá o grande erro, na qual vários coronéis governaram o país, retribuindo o apoio político dos governadores. Importante, grandes mestres, que a República da Espada foi aquele momento inicial da nossa república. Foi aquele momento inicial onde nós tivemos como presidente Marechal Deodoro da Fonseca e posteriormente Floriano Peixoto. Este momento da república é conhecida como República da Espada. A República Velha como um todo não é conhecida como República da Espada, embora é uma questão que pode sim derrubar bastante gente, porque o início da questão ela tá correta, né? Ela já começa de maneira muito certa. Entretanto, reparem que ao fim ela acaba perdendo qualquer rumo dentro desse rolê aí, beleza? Afinal, a República Velha não se consolidou na sua essência todinha por ser a República da Espada. Mais uma vez, a República da Espada foi apenas o primeiro momento da República. Boa essa questão, hein? B, então não é A. Diante das revoltas populares do período, que ameaçavam as oligarquias estaduais, os governadores se aliaram aos coronéis para que chefiassem as expedições militares contra as revoltas, garantida a ordem em troca de maior poder político. Olha só, é interessante que quando a gente põe assim, as oligarquias estaduais se aliaram aos coronéis, gente, a oligarquia eram também os coronéis, tá bom? É que provavelmente a gente sempre liga a palavra coronel à essência militar, à essência de imposição, mas o contexto político traz a ideia de coronel como aquele dono do seu curral eleitoral. Ele manda naquele voto. Então ele sabe exatamente em quem aquela família vai votar, em quem aquela outra família irá votar.
Tudo bem? Então, mas eu acho muito interessante que a Unicamp está trazendo aí por questões bem pontuais. Não que os coronéis também não pertenciam ao contexto militar, ok? Mas dentro do contexto histórico de República Velha, o coronel é aquele oligarca, aquele cara que tem o seu curral eleitoral, aquele que administra, via política dos governadores, o seu voto, o seu poder, tá bom? Então, não é essa a questão exatamente quando se aponta que os governadores se aliaram aos coronéis. Gente, os coronéis, os governadores, eles eram os próprios, tudo bem? C. As oligarquias estaduais se aliavam aos coronéis, que detinham o poder político nos municípios. Olha só, agora, isso é só importante. Os coronéis eram os oligarcas eram os coronéis, mas você tem um governador. E aí você tem aquelas pessoas que detêm o seu curral político, perfeito? Então você pensa numa estrutura macro e termina por uma estrutura micro. E estes fraudavam as eleições. Os coronéis, via voto de cabresto, via curral eleitoral, fraudavam as eleições. Gente, aí você deve pensar assim, não era fraude, o cara ia lá e votava de boa em quem ele queria. Não, o cara ele ia votar sobre ameaça. A partir do momento que você vai votar sobre ameaça, você está fraudando a eleição. Assim, os governadores elegiam candidatos que apoiavam o presidente, via política dos governadores, e este retribuía com recursos aos estados. Muito bem, essa é a questão C. C de certo. Interessante, né? É uma questão que constrói o início do século XX, o início da nossa república, mas tão aplicada hoje, né? Basta analisar o nosso Congresso Nacional. Quando o chefe do Poder Executivo distribui verbas para deputados exatamente para garantir a votação de algum projeto de lei que ele pretende apresentar. Então eu só voto em você, eu só voto a favor do seu projeto se você disponibilizar recursos para mim. Pois é, então é a C de certo. Gostaria que não fosse, né? Gostaria que isso fosse uma atitude extremamente abominável pela estrutura política brasileira, mas não é. Mas vamos entender o porquê a D ela é errada. Espero que seja errada, né? Os governadores excluídos da política do café com leite se aliaram às oligarquias nordestinas, a fim de superar São Paulo e Minas Gerais. Essas alianças favoreceram uma série de revoltas chefiadas por coronéis, que comandavam bandos de jagunços. Cara, que questão treta é essa? Por quê? Sim, muitas oligarquias não, mas muitos estados que estavam fora desse colunho entre São Paulo e Minas se organizavam. A gente analisa aí, por exemplo, a Paraíba, beleza? Sempre falava, cara, como assim? Vocês mandam em tudo, vocês fazem tudo, isso não tá certo. Mas eles não se aliavam a coronéis que comandavam um bando de jagunços para liderar as revoltas. Não. Porque, aos trancos e barrancos, a própria oligarquia destes estados que não colocavam representantes no alto escalão no poder executivo do Brasil, estavam muito bem assistidos via política dos governadores. Então tá tudo bem, gente. É mais ou menos aquele papo, aquele mureteiro. A população tá reclamando, mas pra quê? Tá reclamando, olha, tá tudo certo aqui, tá tudo certo porque ele que estava no poder, ele se beneficiava com recursos dados pela essa política dos governadores iniciada por Campos Salles. Beleza? Questão top demais, requer várias análises. Nossa senhora, gente, eu mesmo aqui apanhei para compreender a lógica dela e ela tem um monte de percalços. Unicamp sendo Unicamp. Beleza? Então, questão correta é a questão C. Vamos para a próxima? Muito bem. Essa questão ela vai trazer aí como essência Cândido Portinari. Cara, o artista, ele pintou muito sobre a estrutura econômica do país no século XX. Tal como esta pintura, O Lavrador de Café, ele pinta os trabalhadores do café, ele pinta as plantações de café, ele traz o contexto do café muito à tona na sua obra. Mas isso tem uma explicação muito básica. Olha que importante. O café, durante a República Brasileira, durante o início da República, foi o principal produto. Foi o produto sustentáculo da economia e da sociedade brasileira. Enquanto a cana-de-açúcar foi o sustentáculo dos anos iniciais da colônia, depois o ouro, depois a borracha, chegamos na República com o café como sustentáculo. Então, era o café que media todas as relações que ocorriam no Brasil. Tanto que a ascendência econômica do estado de São Paulo, deixando a região Nordeste para trás,
se deu exatamente pela grande produção de café. Claro também que a gente tem outros fatores, dada a valorização dentro daquele contexto do mercado interno, diferente da lógica de exportação da cana-de-açúcar, também o processo de industrialização que ocorrera no estado de São Paulo para alimentar a produção do café, enfim, beleza? Então a gente tem alguns contextos também que explicam isso. Mas, pensando nisso, vamos para a questão. É correto afirmar que é a obra acima reproduzida? Pergunta diretona, tá? Essa questão, eu fiz questão de trazer ela porque não é muito comum a Unicamp cobrar questão assim diretona, tá? Mas sempre cai. Então a gente vai analisando por várias lógicas. É correto afirmar que a obra acima reproduzida. Ponto, cara. Então você olha a obra. Bom, se você tem a obra, você tem um lavrador, um produtor de café. Você já sabe do contexto do café. Você sabe da importância do café. Você sabe da organização do café, que inclusive são esses 3 pontos que eu trouxe aí. Aqui, ó, subindo, ó, né? Usar, aproveitar. São esses 3 pontos que eu trouxe a vocês. Café, mão de obra e organização econômica. Vamos lá. Essa questão, ela faz menção a 2 aspectos importantes da economia brasileira. A mão de obra negra na agricultura e o café como produto de exportação. Caraca, moleque, essa é a questão certa. Espero que seja certa para não me decepcionar nas outras. Mas vamos analisar o porquê ela está correta. Primeiro passo, o que é muito óbvio, é o café como produto de exportação. Deixa eu só explicar aqui para vocês, amores, porque eu acabei falando de mercado interno e deve bagunçar a cabeça de vocês. O café era o produto de exportação, mas o capital gerado por essa exportação ficava aqui. Ficava no estado de São Paulo, no estado do Rio. Beleza? Então, o café era exportado, ele era... Aliás, o Brasil sempre viveu essa lógica agrária exportadora. Ele era exportado, o capital ficava aqui. Por que eu faço questão de falar do capital ficava aqui? Diferente da cana-de-açúcar, que ela era exportada e o capital, via pacto colonial, ficava na mão de Portugal. Tudo bem? Então, sim. Aí a gente tem uma outra colocação, a mão de obra negra na agricultura. Olha, morecos, importante. Mesmo já nesse contexto, a mão de obra negra sendo liberta, não sendo mais uma mão de obra escravizada, muitos ainda absorviam também os negros para trabalhar em suas lavouras. Entretanto, já com um contexto diferente, pois você passou a ter disputa por espaço econômico, mas disputa por trabalho dentro desse contexto com os imigrantes europeus que começaram a chegar no Brasil, principalmente em meados do século XIX, transição do século XIX para o século XX. Perfeito? Olha só, show de bola, não é? Questão muito interessante, mas vamos olhar porque a B, a C e a D, elas estão erradas. B. Expressa a visão política do artista, ao figurar um corpo numa proporcionalidade clássica, como forma de enaltecer a mão de obra negra na economia brasileira. Aí acho que é bem interessante pensar, expressa a visão política do artista, ao figurar um corpo numa proporcionalidade clássica. Se a gente analisar, o corpo não está numa proporcionalidade clássica. A gente pode, olhem bem o pé, como ele está bem grande, ainda os pés descalços, o que não mostra um grande valor dentro de um contexto político, econômico. Ele está com o pé no chão, e o fato de estar com o pé no chão diz muita coisa, principalmente dentro deste período histórico. Nossa, ele tem um pé no chão, então ele não tem o valor. Então, beleza, não está enaltecendo em momento algum esta obra, mão de obra na economia brasileira. Sim, mostra a importância, mostra o papel da mão de obra negra dentro do contexto do café. Mas se você olha a obra, não enaltece em nada, pelo contrário, coloca com uma vestimenta mais tranquila, mas o fato de estar com o pé grande, que mostra, ó, ele tá descalço, então ele não tem, ele não participa, ele não tem influência política, beleza? Então não é a B. C. Exalta o homem colonial. Bom, exalta o homem colonial. Aí a gente já tem algum erro, né? Um erro histórico. Porque nós estamos falando aí já de século XX, amorecos. A gente está falando de século XX, então a gente já desencana a lógica colonial. Mas vamos realizar a leitura aqui. Exalta o homem colonial e as riquezas da terra, considerando-se que o país possui uma economia agrícola diversificada desde aquele período. Tá tudo errado, né, gente? O Brasil nunca apresentou uma economia agrícola diversificada. Pelo contrário, o grande problema do Brasil é sempre valorizar a monocultura e a estrutura política vinculada à estrutura econômica de produção agrícola sempre num produto. Se não é o pau-brasil,
é só a cana-de-açúcar. Se não é o pau-brasil, não é a cana-de-açúcar, é só a exploração mineralógica. Se não é a exploração mineralógica, exploração da borracha. Se não é a exploração da borracha, é só o café. Se não é o café, é só o petróleo. Enfim, o Brasil sempre calçou a sua economia numa... Imagine que o Brasil é um triângulo, velho. E aí você tem a economia do Brasil aqui. A qualquer momento que você tira a economia, cai tudo, não é? Ai, velho. Ah, meu Deus. D. Apresenta uma crítica à destruição da natureza, como se observa na derrubada de árvores, e uma crítica à manutenção do trabalho escravo em regiões remotas do país. Ó, regiões remotas do país, até hoje, infelizmente, tem trabalho escravizado. Infelizmente. Nossa Senhora. Só que aí, gente, São Paulo, Rio de Janeiro não eram regiões remotas. Então a gente já eram as regiões centrais do país. Eram não, né? São as regiões centrais. Outra apontamento também é a crítica à manutenção do trabalho escravo e a destruição da natureza. Gente, talvez se você colocar esse quadro, né, para uma criança responder, ela até vai falar, olha, está destruindo a natureza. Mas, dado os contextos políticos que vocês estão, e principalmente a Unicamp, então não caberia. Mas eu acho que o principal erro aí é quando se põe em uma crítica à manutenção do trabalho escravo em regiões remotas do país. Talvez, se deixassem em algumas regiões do país, poderia até ficar correto isso. Mas quando ele põe em regiões remotas, ele já desconsidera que este quadro fora pintado como uma representação do estado de São Paulo, e o estado de São Paulo não é uma região remota. Boa questão também. Então, fica a questão correta, questão A. Faz menção a dois aspectos importantes da economia brasileira, a mão de obra negra na agricultura e o café como produto de exportação. Show de bola! Beleza, lindos? Vamos para a próxima. Vamos para a última questão. A última questão ela é bem interessante, que ela vai tratar da Belle Époque brasileira. Na verdade, amorecos, a Belle Époque brasileira ela é uma cópia muito fajuta, da Belle Époque que ocorrera no século XIX para o século XX, principalmente tendo como palco a cidade de Paris, na França, onde a cultura passou a emergir. A Belle Époque, né? É Belle Époque, olha que coisa linda, né? Bonito. A Belle Époque ela é muito marcada pelo impressionismo, onde muitos artistas, dado todo o desenvolvimento tecnológico que estava acontecendo, o crescimento urbano que o mundo estava acontecendo, as novas conexões, começaram a redesenhar o processo da arte. Eles começaram a trabalhar principalmente a sua essência cosmopolita, essa mistura de cultura, essa mistura de povos, enfim. Aí a gente pega o cancan, né, a mulherada lá que dançava, você traz movimentos artísticos e músicas na Europa que depois se difundiram para o mundo. Enfim, a Belle Époque ela é incrível, mas o Brasil teve a sua versão tupiniquim da Belle Époque também. Para tanto, vamos ler a questão aqui. Olha que interessante. O Rio civiliza-se. Olha só, ou seja, a civilização chegou ao Rio, já começa assim. Eis a exclamação que rompe de todos os peitos cariocas. Temos a Avenida Central, a Avenida Beira-Mar, os nossos Campos Elíseos. Tá vendo? Tá vendo como que é? É a versão tupiniquim da Belle Époque? Estátuas em toda parte, cafés e confeitarias. Que coisa chique, que bonito. Um assassinato por dia, um escândalo por semana. Cartomantes, médiuns, automóveis, autobus, autores dramáticos, Grande Monde, Demimonde, enfim, todos os apetrechos das grandes capitais. A primeira coisa que mostra dentro desse contexto, dentro deste texto, que ele é muito interessante, é o contraste. É a contradição urbana presente no Rio de Janeiro. A primeira coisa, porque nós temos tudo da Belle Époque, uau, olha só, temos a Avenida Central, a Beira-Mar, mas ao mesmo tempo temos assassinato, temos escândalos. Tudo dentro do mesmo contexto. Ficou claro? Então a primeira coisa que isso mostra é contradição. As contradições urbanas muito presentes no Rio de Janeiro, a capital do país. Aliás, a revolta da vacina, ela acontece dentro desse contexto, quando você pega o Rio de Janeiro todo glamorizado e a maior parte da população vivendo em plena miséria. Então isso também é interessante para se pensar. Questão, olha que legal. A partir do excerto, que se refere ao período da Belle Époque no Brasil, no início do século XX, é correto afirmar que
O Rio de Janeiro procurava apagar aspectos da época do Império e impulsionar a cultura francesa, renegada por Dom Pedro II. Não! Dom Pedro II não renegava a cultura francesa, é importante. Mesmo sendo república, início do século XX, a galera falando, uau, eu não quero mais a monarquia, eles não queriam apagar aspectos da época do Império. Mesmo porque muitos da elite eram só da elite, que eram do Império, quando o Brasil vivia este período. Não é porque o Brasil virou república, às vezes dá uma impressão que Marechal foi lá e gritou, proclamou a república. Uau, 1889 república, e todo mundo que estava, toda a herança imperial vai embora. Assim, não é, gente. Foi um processo. Foi um processo. Tanto que você pega hoje, se você for andar na cidade de São Paulo, muitas construções são construções que referenciam o Império, o modelo do Império. Então, esse é sinal. Se você andar na cidade do Rio de Janeiro, muitas construções, principalmente ali na parte mais antiga, vão referenciar o Império. Beleza? Então, não rola assinalar A. B. A cidade expressava as contradições. Opa! Contradições. Olha só a questão, porque a questão ela começa. Temos a Avenida Central, a Avenida Beira-Mar, temos a estátua, temos o café, temos o luxo. Mas temos um assassinato por dia, um escândalo por semana. Isso é contradição. Você tem tudo muito bonito e tem tudo muito ruim. Vamos continuar. De um processo de transformações urbanas, sociais e políticas nas primeiras décadas da República. Genial! Gente, as primeiras décadas da República foi um desespero. Não que hoje não seja, tá, amores? Mas as primeiras décadas da República foram um desespero. Principalmente com o grande adensamento demográfico nas principais cidades. Rio de Janeiro e São Paulo. Foi lá borbulhar. São Paulo nem tanto, mas Rio de Janeiro, mesmo porque era a capital, gente, geral colou. E aí você tinha essas contradições. Portanto, a questão correta é a B, B de boa. Mas vamos aqui ler as outras para a gente analisar esse contexto. C. Os costumes franceses eram elementos incorporados pela sociedade carioca como sinônimo de modernização republicana obtida pelo tenentismo. Olha, gente, não, a primeira parte, a gente até, os costumes franceses, principalmente pela sociedade da elite. Aliás, a elite republicana, nossa, olhava para a Europa e falava, eu quero fazer tudo igual à Europa. Não é? Tudo igual à Europa. É igual quando você olha o quadro de Dom João, pintado igualzinho ao rei Luís XIV. Não que isso também seja uma coisa que não exista mais, né? A elite brasileira até hoje olha para o europeu e fala, nossa, eu queria tanto ser um europeu. É triste, né? Porque aí você quer ser alguém que te colonizou, você quer ser alguém que destruiu a sua terra. Mas tudo bem, isso é coisa... são as nossas feridas históricas que ainda permanecem. E não tá ligado ao tenentismo, mesmo porque o tenentismo tinha outros pressupostos, outras ideais políticos que fugia bem ao contexto de Belle Époque. Tudo bem? D. A modernização representou um processo de exclusão social e cultural. Essa primeira parte, a modernização representou um processo de exclusão social e cultural. De exclusão social e cultural. Sim. Nem todos tinham acesso à cultura. Patrocinada pelo governo. Olha só. Patrocinava pelo governo francês, que financiava obras públicas e impunha os produtos franceses. Não impunha nada. Só que aí é meio perigoso, porque você vê França. Porque talvez se o cabra vai lá prestar o vestibular da Unicamp, ele só estudou Belle Époque, França. Na hora que aparece algum contexto de França, ele marca. A França, tava nem aí, velho, para o que tava acontecendo no Brasil. A nossa Belle Époque é uma puxação de saco dos europeus. Pronto, simples assim. Beleza? Então, a primeira parte daria certo, porque a modernização, sim, representou um processo de exclusão. Mas não foi patrocinada pelo governo francês. Tampouco, nesse contexto, impôs alguma coisa. Era uma imposição, sim, da elite brasileira para com geral da população. Beleza, galera? Muito obrigado, galera. Valeu demais por mais essa aula de comentários, de correção, enfim. São aulas assim que, querendo ou não, levam você ao aprofundamento. Pois é, também corrigir questões,
ler as questões, analisar o conteúdo, gente, sempre amplia a nossa capacidade de interpretação. E com certeza, na hora do vestibular, na hora do Enem, você vai utilizar. Um grande abraço do professor Baglini. E lembre-se, sempre, sempre, sempre seremos mais fortes, porque nós temos vocês. Um grande abraço da plataforma Gabarita Gel. Valeu e até a próxima!